Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Caderno Virtual. Estou aqui mais uma vez com o Gustavo, CEO da Caderno Virtual, vai me ajudar aqui nesse bate-papo. E a gente dessa vez, né, Gustavo? Isso deve te atrapalhar, né, Rodrigo? Depende muito do ponto de vista. Não, tem me ajudado bastante. A gente tem a honra de receber aqui a gerente de recursos humanos da MAPA Contadores, né, que é a Milene. É uma satisfação muito grande ter aqui. Eu falo com muita alegria e com muito orgulho, porque eu tive uma passagem de muito sucesso lá pela MAPA, então assim, eu me sinto realmente em casa falando da MAPA, foi um excelente lugar para trabalhar e muito por conta do trabalho do RH de lá, né? Fazem 7 anos desde que a Milene fez minha entrevista para eu entrar na empresa e agora a gente está aqui podendo bater esse papo. Seja muito bem-vinda, Milene. Obrigada, Rodrigo. Fiquei muito feliz com o convite de vocês. Poder bater esse papo aqui, falar sobre esse assunto que eu gosto tanto, né, que é RH, e muito feliz também em te reencontrar, saber aí do seu sucesso que você está trilhando aí, e foi muito bom a gente trabalhar naquela época juntos, né? Sim. Então, e também muito bom saber de como você já cresceu na sua carreira, onde você está hoje, fico muito feliz de saber. Bacana. E aqui, gente, a gente vai falar sobre recursos humanos, sobre gestão de pessoas. A gente vai destrinchar um pouquinho mais esse assunto, tá? E a primeira coisa que eu quero te perguntar, Milene, é porque a MAPA é uma prestadora de serviços. Então, a prestação de serviços, mais até do que em outros segmentos, depende muito dos profissionais, depende muito da pessoa, né? Daqueles profissionais que estão exercendo esse trabalho. Como que é gerenciar? A MAPA hoje tem mais de 400 colaboradores espalhados aí no Brasil, no mundo, né? Vocês abriram uma filial no exterior. Como que é lidar com isso, fazer a gestão de tanta gente de forma eficiente, da forma como vocês fazem lá num setor que exige tantas pessoas e pessoas eficientes, assim? É um desafio e tanto. E a gente está buscando cada vez mais aprimorar essa gestão. Primeiro, a gente tem um foco que é garantir que todos os colaboradores tenham a mesma experiência. Então, assim, se fosse todo mundo ali dentro do mesmo escritório, dentro do mesmo prédio, era muito mais fácil. Que tem uma ação que você prega as coisas na parede, você sai falando com as pessoas ali no pessoal, então é mais fácil. Mas a gente busca envolver todo mundo, mesmo que seja remotamente. Então, assim, vai ter uma ação de endomarketing. Essa semana mesmo, vai ter o dia do contador. Sim. Então, na sexta-feira a gente vai entregar ali uma lembrança para todo mundo. A gente já enviou para quem está fora, já tem mais de uma semana. Então, assim, a gente vai garantir que todo mundo recebe aquele mesmo presente no mesmo dia. Essa semana a gente teve uma baita comemoração, que foi o selo GPTW, a gente estava super feliz que também maravilha. com isso. E aí, quando a gente descobriu, que a gente pensou assim, vamos comemorar, como que vai ser? A gente já começa a pensar em quem está longe. Então, assim, vamos organizar também um almoço para quem está fora, em outra cidade, quem está sozinho. Que distantes, estão pertencentes. Então, por mais que não esteja aqui em Goiânia, mas vão participar de todos os eventos. Vai ter um treinamento, a gente faz presencial, mas também faz a transmissão, para garantir que todo mundo receba o mesmo conteúdo. E metodologia também é muito importante, né? Porque Sim. a pessoa, mesmo estando longe, ela consegue seguir ali a metodologia da empresa em qualquer lugar que ela estiver. Então, assim, é uma preocupação nossa garantir que todo mundo tenha essa mesma experiência. E isso gera engajamento, gera pertencimento, né, ao grupo. Então, é muito desafiador, mas a gente está conseguindo. Agora mesmo, né, Rodrigo? De ouvir o colaborador, de ter portas abertas a todo momento e canais que eles possam participar, falar, sugerir. E não só isso, né? Sugerir coisas e ver que as coisas que eles sugeriram aconteceram. Isso é muito bacana. Fala, nossa, eu dei essa sugestão, eu falei, conversei, realmente mudou, né? Então, se o RH tiver essa percepção, você tem um engajamento com o colaborador muito grande, porque aí ele se sente pertencente, né? E a MAPA, ela consegue fazer isso, até pego de gancho para a nossa próxima pergunta. A MAPA ela é uma empresa que ela tem uma cultura muito forte. Eu pude vivenciar isso lá dentro e é realmente uma cultura assim que as pessoas seguem e elas têm esse senso de pertencimento realmente. E numa classe
que sofre muita pressão e de um pessoal que é muito analítico. O contador, seja fiscal, DP, contábil, lá é junto, né? O contábil, fiscal, departamento pessoal, paralegal, é um pessoal muito analítico. E você conseguir fortalecer uma cultura num pessoal que tem esse tipo de perfil, tem seus desafios. Eu queria saber um pouco mais de você, Milene. Quais são os principais desafios que você enfrenta nessa implantação da cultura que é tão forte e tão eficaz lá na MAPA? Nossa, pergunta difícil. O principal, eu acho que é esse que a gente acabou de falar, de ter pessoas espalhadas aí em todo local. Garantir que todos os líderes sigam na mesma linha, isso também é um desafio muito grande. Então, assim, evitar aquelas subculturas. Então, garantir que todo mundo está no mesmo caminho. E para isso, a gente busca sempre ter muita clareza e fortalecer muita comunicação. Então, assim, eu sempre falo nos integrados que eu participo, nas conversas com o pessoal lá dentro, que não tem cultura certa ou cultura errada. A gente tem que entender a cultura daquele lugar e saber se a gente se identifica com ela. Então, desde a primeira conversa que a gente tem com um candidato para um processo seletivo, a gente busca já deixar muito claro qual que é a cultura da empresa. Falar, não adianta a gente encantar o candidato e esconder algumas coisas, a gente tem que ser transparente, porque ele precisa saber onde ele está entrando. Sim. E aí você já garante que a pessoa tem uma chance maior de se adaptar à cultura da empresa. Então, assim, com essas transparências a gente consegue ter esse match maior e sempre reforçando, né? Comunicação, estando muito próximo da liderança também, né? Com nossos bate-papos. Em alguns momentos a gente vai até junto ali fazer, então, dependendo da ação que tiver, a gente não deixa só na mão do líder, a gente está ali junto, apoiando, orientando. Então isso também eu entendo que é muito importante para ter esse alinhamento cultural. Sim. E aí a gente vai para a próxima pergunta, porque lá na MAPA vocês investem muito na formação de líderes. Na contabilidade é muito comum que as pessoas elas ascendam a cargos de liderança, a cargos de gestão pela capacidade técnica. Sim. E quando eu cheguei na gestão lá na MAPA, inclusive, eu falei assim, gente, não é sobre o técnico, é sobre a gestão de pessoas. E isso é um desafio muito grande e a MAPA ela tem investido bastante nisso. Como que é para vocês lá essa formação dos líderes? Porque outra característica muito importante lá da empresa é que os líderes costumam ter muito tempo de casa. Você tem líder que está lá há 6, 10 anos, até mais tempo. Como que vocês conseguiram chegar nesse ponto? Que tipo de dica você pode dar para a gente para fazer uma boa formação de líderes, já que a MAPA é tão eficiente nisso? Você falou um ponto muito importante, a gente prioriza muito essa questão da valorização de quem já está dentro de casa. Então, assim, é muito raro a gente contratar um gerente, por exemplo, contratar um supervisor. A grande maioria são pessoas que foram formadas ali, que começaram como auxiliar, assistente, tiveram essa oportunidade. E a gente começou a investir em liderança mesmo, não tem muito tempo. O primeiro programa, assim, que eu me recordo que a gente fez para desenvolvimento de líderes foi em 2017, se eu não me engano. Foi. E ali a gente começou o nosso primeiro PDL, que a gente nunca mais parou. Então, assim, foi uma vitória muito grande, porque realmente a gente vem de uma cultura muito técnica, onde a pessoa que é boa no técnico, ela é valorizada e ela é promovida. E foi ali mais ou menos em 2016 que a gente parou e falou assim, gente, só o técnico não adianta. A gente perde pessoas com isso. Um líder que ele não sabe gerir pessoas, a equipe não entrega resultado. São competências diferentes, sim, né? Sim. Para ser líder e para ser técnico. Sim. Né? Aliás, elas são inclusive... complementares. Não, eu acho que até diversas, né? Porque às vezes a pessoa que tem liderança, ela não tem tanta habilidade técnica. É raro você encontrar as duas coisas, né? Sim. A pessoa que é líder, ela consegue enxergar uma visão mais generalista do que o especialista. Agora, identificar essas pessoas e identificar aquele líder que não é líder, que poderia estar muito melhor numa outra função técnica, que também é importante, deve ser um desafio para vocês ali, né? Sim. Acontecia muito, por exemplo, de uma pessoa querer ser promovida, quer ganhar mais, quer crescer, e ela
ela aceitava ali o desafio de se tornar líder só para ganhar mais. E a gente Não está feliz ali, não era o que ela queria só o salário. Sim, então assim, a gente criou até algumas particularidades na política de carreira, onde a gente criou aquela carreira Y, onde a pessoa não necessariamente para ela continuar tendo promoções, crescer, ela precisa se tornar um supervisor, um gerente. Ela pode crescer como especialista. Porque assim, às vezes a pessoa é muito boa ali como especialista e quando ela é promovida a supervisão, ela cai a produtividade cai a produtividade dela, da equipe, porque ela é bom não vocês pensarem isso daí nas suas carreiras de remuneração, etc. E perceber isso, né? Que parece que liderança é um mérito, alguma coisa, mas às vezes não, às vezes é simplesmente um serviço como o outro qualquer, mas que exige outras habilidades. Né? Sim, sim. Então a gente começou a trabalhar levantamento de necessidades para entender quais eram os principais temas que a gente tinha que trabalhar com a liderança. E desde 2017 a gente nunca mais parou. É lógico que cada ano são temas diferentes ou formas diferentes de trabalhar aquele assunto, mas a gente está sempre em constante evolução nesse sentido. E dentro da contabilidade, Milene, a gente tem aquela questão assim, a pessoa se forma em contabilidade e dentro da contabilidade você tem os departamentos, né? Contábil, fiscal, DP, paralegal, você tem muita auditoria, que a Mapa faz auditoria também, você tem muito disso. Eu vivi um movimento incomum na época que foi sair do contábil fiscal, eu fiquei 1 ano e meio no contábil fiscal, depois eu fui para o departamento pessoal. Normalmente eles fazem ao contrário. Mas a Mapa, ela é uma empresa que ela é muito aberta para esse tipo de coisa, para enxergar no colaborador o maior potencial dele. Então existe a troca de departamentos lá. A gente comentou no off aqui sobre uma colaboradora que saiu do DP para o RH, né? Qual tipo de atitude, de processo, de workflow vocês utilizam para poder conseguir enxergar essas valências nos funcionários? Valores que é muito forte é a geração de oportunidade. Até um certo tempo atrás, essa questão de troca, né, de departamento, ela não tinha um workflow assim, bem definido, era muito na questão da conversa mesmo. Então, se a pessoa tinha interesse, ela comunicava ou a liderança dela ou a gente lá mesmo do RH e a gente buscava gerar essa oportunidade para reter talentos, para ter as pessoas certas nos lugares certos. Então, assim, a gente sempre foi muito aberto a isso, a ter essas movimentações. Não sei se vocês sabem, mas eu também vim de uma troca de departamento. Eu sou graduada em Ciências Contábeis. Quando eu entrei na Mapa há quase 10 anos atrás, eu entrei na auditoria. Bacana. E foi uma experiência muito bacana na minha vida, mas eu via que não era isso que eu queria pro resto da minha vida. Então, eu sempre quis trabalhar com essa área de pessoas mesmo. Surgiu essa oportunidade para eu ir para o RH lá em 2016 ainda, foi quando eu fiz essa troca e foi muito bacana. E assim como eu, a gente tem vários outros exemplos. Hoje a gente tem toda uma política estruturada de recrutamento interno. Então, a gente divulga a vaga internamente primeiro para valorizar quem está lá dentro. E aí a gente divulga quais são os pré-requisitos, ela passa por uma conversa com a gente e tudo. E como também o líder da vaga que está aberta, ela cumprindo ali os pré-requisitos, ela é aprovada para essa nova oportunidade. E algumas vezes a gente nem exige assim, todos os pré-requisitos, a gente dá preferência para quem está ali dentro e para formar essas pessoas. Então, às vezes a pessoa ainda não tem aquela experiência, mas a gente dá essa oportunidade para ela se desenvolver. Bacana. E infelizmente a gente tem que partir já para o final, né? A gente está aqui durante o DP Results, gente. E esses podcasts eles vão agregar lá dentro do aplicativo do caderno virtual, eles vão agregar todo esse contexto. Mas antes eu queria finalizar com mais uma pergunta. Já é tradicional o programa de trainee da Mapa, né? Várias pessoas lá dentro são exemplos de que começaram como trainee e tem gente até que virou sócio já da empresa, assumiu uma vertical, virou sócio. Lógico que isso ajuda no senso de pertencimento. E a Mapa ela é uma ótima escola. Mas na contabilidade a gente sabe que quando a pessoa começa a aprender, logo tem um monte de gente querendo ou essa própria pessoa sai para poder mudar. A tecnologia você não viu ainda. Isso.
E a pessoa, ela de repente até sai para poder empreender, porque ela vai se formando, vai pegando aquela experiência. Qual é o procedimento que vocês usam hoje, ou a maneira como vocês agem para poder reter esses talentos, mesmo sendo uma ótima escola, mas não ficar conhecido como uma empresa assim, não, a MAPA é uma ótima escola, mas eu não passo tanto tempo lá? Rodrigo, esse é outro desafio gigante que a gente tem, porque de fato a gente é visto como uma escola e a gente preza muito por dar oportunidade, principalmente para quem está começando a carreira. Inclusive o programa Trainee está com inscrição aberta. A gente vai com as inscrições até o final de setembro, para começar ali por volta do dia 15 de outubro. E ele é muito forte porque são poucas empresas que dão essa oportunidade, né, para quem está começando. Então, assim, na nossa cultura a gente dá essa oportunidade principalmente para quem está no início e depois valoriza essas pessoas que estão dentro de casa, para dar promoções, a oportunidade. Eu perdi meu raciocínio aqui. Lembrei. Então, a gente investe muito nessa questão de capacitação. Outro valor muito forte nosso é o aprendizado. Então, a gente sempre tem investido em universidade corporativa, treinamento, tanto técnico quanto desenvolvimento. E assim que a pessoa coloca mapa ali no LinkedIn, já começa a vir recrutador lá atrás. Isso, assim, não tem como a gente evitar, é mercado. Claro. Mas o que a gente faz é investir em clima. Então, assim, tem uma frase que fala que a gente tem que desenvolver as pessoas tanto a ponto que elas queiram sair, mas investir tanto na empresa, no clima, na liderança, na organização, a ponto que elas queiram ficar. Então, a gente vai muito por essa linha, é treinar a ponto que elas fiquem preparadas sim para ir para fora, mas elas querem ficar por conta do clima, das oportunidades. Empresas com processos bem definidos, essa questão de preparar a pessoa e ela sair e voltar igual o Rodrigo para falar bem da experiência que ele teve lá, isso é bom. Sim. Vamos parar para pensar do lado financeiro, essas pessoas que estão saindo por livre e espontânea vontade para melhorar a carreira, etc. Isso é bom para a empresa, esse ciclo, né? Já que você tem o programa de trainee, então eu acho que está inserida no ecossistema, né, de formação, da evolução das pessoas, porque hoje em dia não tem emprego eterno. Isso aí é uma ilusão, né? E antes as pessoas saírem, porque elas estão crescendo e tendo uma oportunidade, do que elas saírem porque ela está com algum problema aí dentro da empresa, ou porque você tem problema com ela. Eu estava comentando isso hoje, assim. A gente tem a cultura de fazer entrevista de desligamento com todo mundo que sai. E assim, 99% das pessoas que saem elogiando. Então, assim, tá indo embora, mas tá falando bem. Então, isso pra gente já é muito positivo. E tem muita gente que até pede pra voltar depois. Tem muita E tem muitas voltas, né? Sim, tem muitas voltas. Eu falei, processos bem definidos, você pode trocar o colaborador que não é aquele trauma. Agora, a empresa que está com o processo estruturado, ela tá, às vezes, com um cordão umbilical com uma pessoa e que se ela sair, você está perdido, né? Então, não é o caso da MAPA, eu acho que vocês têm processos muito bem definidos e como vocês já estão há muito tempo com esse processo da pessoa ir se formar e sair, vocês já estão escolados e preparados para essa situação. Então fica, né, nossa, se alguém sair, nós vamos quebrar. Vocês já sabem que isso pode acontecer e já estão preparados para isso. Maravilha. Que bacana. Bom, gente, a gente infelizmente precisa encerrar, o bate-papo tá bacana. Milene, foi um prazer imenso conversar aqui com você, poder bater esse papo, relembrar um pouco os tempos de MAPA, poder falar sobre essa empresa e sobre gestão de pessoas, que é aquilo que a gente ama fazer, não é verdade? Então, muito obrigado, seja muito... espero ter mais oportunidades da gente compartilhar esse conhecimento aí com o nosso público. Foi um prazer também participar, fiquei muito feliz, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, espero que a gente tenha outros momentos também para continuar a nossa conversa. Obrigado, Bacana. Milene. Obrigado, Rodrigo. Perfeito. Obrigado. Até mais. Até a próxima oportunidade.